Olá, amigos! Flash Score, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. É hora de Libertadores, chegou a hora da competição internacional, aquela competição que você curte, claro que você almeja chegar ao título, disputar o Mundial. E hoje, para bater papo comigo, sempre o Camisa 10 está convocado, porque ele encara a altitude, baixitude, como diria um amigo meu. Eduardo Gerac está pronto para o jogo, já deixou o like, vai comentar e compartilhar todas as emoções. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, um grande abraço a você, a todas e a todos. E é isso, né? Pelo menos para o Bahia e também para o Corinthians, né? Vai começar a Libertadores aí essa semana. Vamos em frente aí. São dois jogos até que tranquilos, viu, para os times brasileiros, mas claro, precisa ratificar isso em campo, né? Tranquilo, mas tem uma questão envolvendo altitude. E quando se fala em altitude, Edu, vira um fantasma, vira um terror. E o The Strongest só perdeu 4 vezes lá. Olha aí os números que você separou pra gente. É, exato, né? O The Strongest que está desde 2012, né? 2012, 13, né? Na temporada que ele joga Libertadores direto. Ele que é um time muito forte dentro do cenário boliviano e sempre consegue aí a vaga para a principal competição de clubes da América do Sul. Só que, Fábio, ele joga lá na altitude, né? Em La Paz, a 3.600 metros de altura, e o retrospecto dos visitantes lá é sempre muito complicado. Nesse intervalo, ou seja, desde 2013, ele só perdeu 4 vezes. Ele perdeu para o Galo por 2-1, perdeu para o Atlético Tucumã, que também é da Argentina, né, em 2018, perdeu para o Libertad do Paraguai por 3-1 e mais recentemente, em 2021, perdeu para o Boca Juniors por 1-0. E nesse ínterim, ou seja, nesse intervalo aí de mais de 10 anos, né? Ele só não fez gol nessa partida contra o Boca Juniors. Sempre quando ele empata e ganha, claro, obviamente, né? Ele faz gols jogando em casa. É sempre muito complicado enfrentar times bolivianos lá no alto do morro, né? Lá no alto dos Andes. Eu não sei se é melhor, e aí o torcedor pode comentar aqui no nosso post. Aliás, deixa eu convidar a galera, esqueci, perdão, para baixar o nosso aplicativo, porque toda hora pinta o QR Code na tela para a galera baixar o aplicativo também. Já está aí, baixou a 0800, tem muita informação na palma da mão. Eu não sei se é melhor, Edu, acho que sim, mas o torcedor vai opinar aqui. Jogar a primeira partida desse mata-mata fora. Por quê? Você tem como controlar, sabendo que tem um jogo da volta. Quando você faz um jogo de ida e aí esse adversário amarra você na sua casa, arrasta um empate ou perde só por um gol de diferença, segurar uma vantagem ou tentar levar o jogo por uma decisão por pênalti no alto do morro, eu acho que é mais complicado. Não sei, o que você pensa em relação a isso, Não, Edu? eu concordo com você, Fábio. É sempre melhor fazer a primeira fora, claro. Tentar segurar o máximo, né? Trazer de repente um empate para a Fonte Nova, no caso do Bahia, será um resultado e tanto, né? Lembrando que depois dessa vitória do Galo, tivemos ainda vários jogos de brasileiros lá e ninguém conseguiu se dar bem. Os últimos 3 jogos, ó, só para a gente ficar num período mais recente, em 2024 o The Strongest venceu ano passado, né? Venceu o Grêmio por 2-0. Em 2023 foi o Flu que perdeu lá por 1-0 e no ano anterior o The Strongest meteu 5-0 no Furacão em 2022. Então o The Strongest é realmente complicado lá na altitude, mas voltando à sua pergunta, eu concordo plenamente. Eu acho que é essa que é a questão. E o Rogério Ceni, ele é experiente, né, nessa questão de Libertadores, ele que jogou muitos anos com o São Paulo e, obviamente, depois como treinador também. Mas, enfim, ele já disse isso, né? Ele já falou até sobre a altitude aí na última coletiva dele, né? Ele disse que a altitude é o nosso segundo adversário, que o primeiro, claro, ele está colocando aí o time do The Strongest, né? É um time que está começando a temporada ainda sem jogos oficiais. Isso ele está falando do The Strongest. O time boliviano ainda não começou o campeonato na Bolívia. Então, ele fez só 5 amistosos, né? E agora vai ter o primeiro jogo oficial do ano exatamente contra o tricolor da Boa Terra. E aí o Rogério Ceni continua, né? Acho que vamos passar bastante dificuldade. Podemos ir lá competir e trazer um resultado minimamente bom
para conseguir depois, diante do nosso torcedor, a classificação. É isso, Fábio. Assim, o empate é um resultadaço para o Bahia nessa primeira partida contra o The Strongest, lá no alto do morro. Ah, sem dúvida nenhuma, né, Edu? Você conseguir voltar para a sua casa, diante do torcedor na Arena Fonte Nova, que vai estar lotada na outra semana, na próxima terça-feira. Eu aproveito para lembrar que essa é a segunda fase da Conmebol Libertadores. O vencedor desse confronto enfrenta o vencedor de Boston River em Ñublense. E aí sim, o vencedor da terceira fase é que entra na fase de grupos da Libertadores, porque todo mundo quer chegar lá, mas não é fácil. E para Exato. quem começa antes, um alento. O Botafogo, ano passado, começou antes e bateu o campeão, Edu. Exatamente, exatamente. Essa é uma boa lembrança, viu, Fábio, para os times que estão nessa fase da competição. Lembrando que o Bahia foi o primeiro representante do Brasil na Libertadores, né? A Libertadores que começou em 1960 e o Bahia havia sido o campeão nacional em 1959, né? Tinha inclusive o Carlito naquele time, o Carlito que até hoje é o maior goleador da história do Bahia. E a última participação do Bahia na Libertadores foi em 89. O Bahia chegou até as quartas de final e aí caiu para o Internacional de Porto Alegre. E aí é que o torcedor pensa, falou, cara, agora é a hora de performar, porque temos investimento, temos o torcedor ao lado, mas tem altitude. Não acho que esse fantasma tenha que ser levado a um primeiro escalão, como disse o Rogério. É o segundo adversário. Tem que focar no adversário, que é o The Strongest. Porque eu já vi muito brasileiro já sair daqui derrotado. Não, E o exato. próprio Rogério falou isso. E eu vivi uma situação, em 2008, eu trabalhava no Fluminense, vou só resguardar o nome do jogador, naquela final com a LDU em Quito, que tem também uma altitude acima de 2.800 metros acima do nível do mar, eu vi 2 jogadores do Fluminense, no fim, na volta, né, para o Brasil, falaram assim, cara, não dá para jogar não conta comigo mais na altitude. Então tem jogador que sente muito, tem jogador que fica com medo realmente. Então se você já entra assim, você já entra em campo derrotado, Edu. Não, sem dúvida. É claro que é sempre complicado jogar na altitude, né? Mas hoje em dia, com toda a evolução aí, né, da questão física, né, mesmo da preparação, fisioterapia, etc., dá para, ali no intervalo, né, dá para pegar um oxigênio a mais, né? Tem toda a questão aí que dá para arrumar a casa. É claro que é difícil, é complicado. Tem jogadores, isso a gente também, né, Fábio, que já acompanhou demais aí os campeonatos sul-americanos, já ouvi muito técnico e muito jogador fala. Tem jogador que sente mais do que o outro, né? Afinal de contas, o ser humano é diferente. Então, tudo isso acaba entrando ali. Mas a questão do psicológica, sem dúvida, tem que ser deixada de lado num momento como esse. Tem que se preocupar mais em tentar jogar bola, em jogar fechadinho. Então, o Rogério Ceni até está, no ponto de vista tático, né? Ele está realmente avaliando aí qual que é a melhor estratégia para o Bahia. Se é um time que vai jogar mais recuado, mais na retranca, ou se de repente vai fazer uma pressão lá na frente. Ele falou que vai analisar friamente, né, os dados aí que o departamento técnico ali do Bahia vai passar para ele, né, o departamento médico também, toda essa questão aí envolvendo a saúde mesmo dos jogadores, aí ele vai montar ali um plano para essa primeira partida contra o The Strongers. Eu só lembrei de uma coisa agora, eu falei de 89 a gente falou de artilheiros do Bahia, né? Se lá em 60 tinha o Carlito, em 89 tinha o Charles que fez 6 gols naquela Libertadores daquele ano. E era um formato diferente do que é hoje, né? A gente tá falando do Bahia entrar na segunda fase, anterior à fase de grupos, para os mais novos. Em 89, o campeão brasileiro ia com o vice-campeão, Bahia e Inter, somente os 2 representantes. E naquela oportunidade, poucos se deram bem naquele formato, né? Poucos times iam bem, muitos foram eliminados, inclusive, em fase de grupos, né? Não avançavam, não tinha muita força, aí botava culpa em arbitragem, mas isso mudou e o futebol brasileiro vem comandando o mercado sul-americano. E a Eu tenho torcida... certeza que nós vamos nos divertir com mais uma Libertadores na Flash Score. Não, sem dúvida alguma, Fábio. E só um último adendo, né? E a torcida, o torcedor do Bahia
que já acompanhava o time lá em 1989, vai se lembrar que no primeiro jogo foi em Porto Alegre, né? O Inter ganhou por 1-0, e no segundo jogo na Fonte Nova, o problema foi que caiu um dilúvio em Salvador, o gramado ficou impraticável, né? O futebol era outro, é claro. Se fosse hoje, eu acho que nem teria tido a partida. E o torcedor do Bahia lamenta muito aquela chuva, aquele dilúvio, porque se o campo tivesse em melhores condições, talvez o Bahia tivesse passado pelo Inter. Mas o C não entra no futebol, isso já faz tanto tempo. Vamos ver como o Bahia se comporta agora contra o The Strongest lá em La Paz, na Bolívia. Com certeza, Edu. Forte abraço e até a próxima, hein? Grande abraço, até mais. Valeu. Muito obrigado a você pela sua companhia. Lembrando que tem o QR Code sempre pintando aqui na sua tela no cantinho para você baixar o nosso aplicativo. É de graça, porque Libertadores é aqui na Flash Score. Até a próxima.